Queria compartilhar com os irmãos hoje um tema, às vezes, um pouco complicado de se entender. Algumas pessoas não compreendem o sentido real desse assunto, que é sobre a questão das obras, né? Aquilo que Tiago fala, que a fé sem obras é morta. E o tema da ministração hoje é sobre a prática da fé. Então, eu queria que você abrisse comigo a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2. Antes de eu iniciar a palavra, eu queria dizer aos irmãos, né? A maioria sabe disso, vou repetir agora, como repito muitas vezes esse assunto, mas alguns, quem sabe não saibam, mas eu preciso repetir para que eu possa explicar algo. Eu, assim como muitos irmãos, Maísa, nos convertemos dentro da Igreja Católica. Os irmãos que são evangélicos, né? Nunca conheceram isso, né? Mas é possível se converter lá dentro? Sim. Nos convertemos lá dentro da renovação carismática católica. E a partir daquele momento que nós nos convertemos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela passou a ter uma outra visão para as nossas vidas, e ela começou a falar conosco. Através do Espírito Santo, fomos entendendo a Bíblia Sagrada. Até então, ouvíamos a Bíblia, até líamos em casa, frequentávamos as missas. Eu sempre fui de participar da igreja, né? Então, de vez em quando, uma vez por mês eu ia na missa, tal, e ouvia aquelas leituras que tinha. Primeira leitura de Paulo Apóstolo ao Timóteo, caríssimos, né? E aquelas leituras que pareciam ser iguais todo domingo. Parecia ser a mesma coisa, mas não é. Era a forma de falar, né? As rezas, as orações. Então, a gente participava daquilo, mas aquilo entrava por aqui e saía por aqui. Mas quando recebemos a Cristo, lá dentro, até assistir às missas, era diferente. Pasme vocês. Vocês que nunca foram católicos, quem sabe não vão entender isso. Só peço que não me julguem, por favor. Mas até as missas eram diferentes. Porque você entendia o que estava sendo lido lá na frente, e quando o padre se esforçava para fazer algum sermão e falar realmente da Bíblia, não somente sobre coisas do cotidiano, aquelas palavras entravam e ministravam o nosso coração, porque é a palavra de Deus. Certo? Por que eu quero falar isso, irmãos? É que muitas vezes os evangélicos dizem, né? Quando eu era católico, eu ia para a missa e não entendia nada, porque lá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe qual é a grande realidade? Não é o lugar onde você está. Isso também é muito importante. Né? Entre parênteses, também é muito importante. Mas é a forma que você se comporta perante a palavra de Deus. Há muitos evangélicos que frequentam os cultos para cumprir um ritual semanal. Não entendem o que estão ouvindo e não trazem para o coração a prática da palavra de Deus. Aí, meu irmão, não adianta. É igual assistir aquele cara que assiste a missa, sai pela porta, acende o cigarro e vai para o bar tomar uma cachaça. É a mesma coisa. Entra por aqui e sai por aqui. Se não nos apropriarmos da palavra aprendido, irmãos, e eu falo uma coisa a vocês, irmãos, nós temos aprendido muitas coisas, sem a menor dúvida. Nós temos aprendido muito, sido ministrado muito. Quem tem o zelo de participar das atividades frequentes da igreja, tudo que a igreja proporciona para o corpo de Cristo, seja cultos de domingo, cultos de ensino quarta-feira, que são cultos preciosíssimos. E tem irmãos que ainda insistem em não ser, diligente em estar participando, assistindo. São cultos preciosíssimos. Cultos de homens, de mulheres, de casais, jovens. Amados irmãos, se não estivermos aproveitando essa oportunidade, com certeza, nossa vida espiritual nunca estará boa.
nunca teremos comunhão com Deus, nunca teremos crescimento espiritual. Ela vem por ouvir a palavra de Deus, por praticar a palavra de Deus, e é sobre isso também que eu quero falar no dia de hoje. Amém? Então, só alguns breves comentários. Essa carta de Tiago, ela foi escrita por Tiago, só que não foi nenhum dos dois Tiagos que eram discípulos de Jesus, caminhavam com Jesus. Não era nenhum dos dois Tiagos que faziam parte daquele grupo de 12 ali. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de sangue de Jesus, filho de Maria. E um detalhe bem importante, esse Tiago, ele converteu-se ao Senhor depois da ressurreição de Cristo. Então, até Cristo morrer, ele não seguia Jesus. Ou se seguia, seguia de longe, apenas, quem sabe, via uma ministração ou outra. Tanto é que ele cita algumas situações aqui na carta de Tiago que Jesus falou. Então, quem sabe ele estava junto ali, mas como aquele irmão rebelde que não quer se envolver no reino, mas ele vem a se converter depois, e se torna um grande pregador, um grande pastor da igreja na localidade. E essa carta foi escrita mais ou menos 17 anos após Jesus ter morrido. Então, Tiago torna-se um grande colaborador. Esse Tiago não é o Tiago, daqueles Tiagos que falam, o Tiago maior e o Tiago menor, que são os discípulos de Jesus. Certo? Glória a Deus. Então vamos falar no capítulo, vamos ver o capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não tiver acompanhada das obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmãos, e que essa palavra venha nos transformar nessa noite. Senhor, nós queremos, no poderoso nome de Jesus, nos colocar na Tua presença nessa noite, Senhor, e clamar que o Teu Espírito venha ministrar conosco, Senhor. Somente pelo Teu Espírito, somente através do poder do Teu Espírito, podemos assimilar, porque é o Teu Espírito que nos ensina, é o Teu Espírito que nos leva ao arrependimento, que nos convence dos nossos erros. Podemos, Senhor Deus, ser abordados, Senhor. Se não houver, Deus, o convencimento do Espírito Santo, nada acontecerá conosco. Por isso clamamos ao Teu Espírito,
que venha sobre toda a igreja, Senhor, nessa noite. Que sejamos cheios de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente o o pastor Tiago, ele começa a falar sobre uma questão da distinção de pessoas. Os primeiros versículos que nós lemos ali, ele começa a falar sobre a diferença, né, que há sobre a questão da fé. No início do capítulo 1, no versículo 1, ele está falando sobre a questão da parcialidade, a questão da distinção entre pessoas. E ele começa a falar aqui no versículo 14 sobre a fé e as obras. Sobre a diferença que há, a junção que há entre essas duas coisas, fé e obras. Nós, por muito tempo, amados irmãos, muitos entenderam que essas obras aqui eram apenas obras de caridade. Apenas a questão de fazer o bem. E aí entendia-se que a pessoa que não fazia o bem ao próximo, não adiantava ela ter fé. Porque a fé sem as obras é morta. Mas o que Tiago está ensinando aqui, ele parece que está dizendo isso. Mas na realidade, se olharmos o contexto bíblico, é um pouco além disso. Porque quando nós dizemos que as obras, elas nos trazem a justificação, a questão de ajudar ao próximo nos traz a justificação, eu estou dizendo que eu consigo, pelas minhas forças, justificar-me através das minhas atitudes. Então a Bíblia Sagrada, irmãos, ela tem que ser compreendida em um contexto inteiro. As obras que Tiago está falando aqui, ela está falando de obras de cumprimento daquilo que se crê. Quando Tiago ele está citando, ele cita ali sobre o mantimento, sobre a questão de ver um irmão passar necessidade, ver um irmão não ir, e eu só pegar e proferir sobre ele uma palavra de bênção. Irmão, Deus te abençoe, que você consiga comer, se não está uma semana sem comer, mas que Deus te providencie o alimento. Se eu fizer apenas isso, eu me pagar de espiritual, me pagar de uma pessoa que, profiro palavras de Deus, mas eu não ir lá e pagar um lanche, um almoço, ajudar com um alimento, com um sacolão, ou ver o que a família precisa, de nada adianta. Porque a minha fé, ela não está ligada com a prática. E você percebe que Tiago ele não fica apenas no exemplo da caridade para falar de obras. Ele não fala apenas de fazer o bem. Ele cita também o patriarca Abraão. O que ele falou sobre Abraão? Abraão é considerado o pai da fé. O pai da fé. Mas Abraão, ele não teve apenas uma fé para crer. Ele teve uma fé, como diz o texto aqui de Tiago, acompanhada de obras. Você não vê apenas dizendo o texto que Abraão ouviu o Senhor dizer que era para ele sair e que faria dele uma grande nação, e Abraão ficou esperando, Alguém vem me buscar para eu sair, será? Vai vir uma carruagem, um camelo especial que Deus vai mandar? Não, Abraão foi. E o texto que Tiago cita aqui é muito mais forte ainda. Abraão foi considerado pai da fé pelas obras que ele realizou e por entregar o seu único filho. O único filho, o filho da promessa, o único filho que ele teve com Sara, que foi Isaque. Olha só, ele colocou a fé e aliou com as obras. Ou seja,
ele fez aquilo que Deus mandou. Por isso, ele foi considerado o pai da fé. Porque a fé de Abraão, as obras de Abraão, essa fé seria morta. Os irmãos entendem? Então, é bom entendermos que essa obra que Tiago está falando aqui, não é apenas uma obra social. Também é. Porque se eu oro pela minha comunidade, para que ela não tenha pobreza, não tenha jovens nas drogas, eu devo orar pela comunidade? Sim ou não? Sim, com certeza. Mas eu devo também fazer as obras. Quais são as obras? Eu devo evangelizar a minha comunidade, falar do amor de Jesus. Eu devo abrir as portas da igreja para que a comunidade, os jovens entrem, sintam bem acolhidos. E é o que ele fala no comecinho do capítulo, ali no versículo 1, 2 e 3. Se entrar uma pessoa cheia de joias, cheia de posses, e você convidar para sentar nos primeiros lugares, e ali chegaram uma pessoa desfavorecida, e você falar, não, senta no chão, não tem lugar para ti. A igreja não pode ser essa que faz distinção entre pessoas, mas tem que receber as pessoas no amor de Deus, pela palavra de Deus, trazendo a elas o sentimento de estar entrando em casa, se sentindo como quem quer pertencer à família de Deus. Então, se nós queremos o bem para a nossa comunidade, nós temos que receber a nossa comunidade. Nós temos que arregaçar nossas mangas e fazer algo pela comunidade. Quantos, quem sabe aqui, nunca pensaram em poderiam se reunir com outros pais e ajudar a pintar a creche do bairro? Ninguém nunca pensou que poderia fazer isso. Mas sabemos dizer, isso aí que tem que fazer é o prefeito. Isso aí é a política. Não estou falando que não deveria ser feito. Mas o que nós temos feito, irmãos, para mudar a realidade? Onde está o agir da nossa fé em meio à comunidade? É isso que a igreja tem que fazer, tem que impactar através do cumprimento da sua fé. Só professar a fé e não praticar a fé não adianta, irmãos. De igual forma também, não adianta eu ser uma pessoa que faz muitas ações comunitárias, mas eu não creio em Jesus, eu não entrego a minha vida a Cristo, eu não vivo para a palavra de Deus, eu só faço boas ações. Boas ações não levam ninguém para o céu. Porque a salvação vem por meio da graça. Recebermos a Cristo. Isso nos dá o direito à salvação. É um dom de Deus. É um dom gratuito. Não posso pagar a minha salvação com minhas atitudes. Porém, se eu creio, se eu sou salvo, eu preciso praticar a minha fé. Por isso que a igreja não pode ser morta. A igreja não pode ser parada. A igreja não pode ser acomodada. Ela tem que ser viva e atuante. Onde ela está inserida? Pergunto a você, meu irmão, onde você está inserido? Lá na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, no grupo de amigos do futebol. Você está inserido ali. Ali você precisa fazer as obras da fé. No futebol você tem que ser o jogador exemplo. Aquele que é um bom desportista. Aquele que não é maldoso. Aquele que não machuca. Aquele que não é boca suja. Nós estaremos operando a nossa fé pelas nossas obras. Não adianta nós cantarmos santo, 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 domingo, e o resto da semana só chamamos o capeta. Não adianta. Isso não é as obras da fé. Isso é religiosidade. Eu entro pelaquela porta, eu me torno um religioso.
uma pessoa piedosa a Deus, uma pessoa que teme a Deus, mas dali para fora eu não opero a fé. Eu vivo a minha vida. E Tiago também fala sobre Raabe. Raabe, creio que todos conhecem, pelo menos a maioria conheça, era uma prostituta que vivia em Jericó. Ela vivia sobre as muralhas de Jericó. Ali ela tinha a sua casinha. E ali um dia ela recebeu os espias, aqueles que iam espionar a terra de Jericó para tomá-la. O Raabe já tinha ouvido o que o Senhor tinha feito pelo povo de Israel. A fama do Senhor já rodava pelas nações. E ela sentiu a oportunidade de se unir ao povo de Deus. O que ela fez? Ela professou a fé dela com obras. Ela guardou os espias. Ela serviu de ponte para que Israel tomasse Jericó. Obras, fé ligada com obras. Ah, pastor, mas não fala lá no texto que ela aceitou a Jesus, se rendeu a Jesus. Primeiro que Jesus nem aparecia como Jesus aqui nessa história. Segundo que a história mostra isso. Tanto é que Raabe, ela entra na linhagem de Jesus. Na linhagem do Salvador. Quando Deus falou para Abraão que o teu descendente trará salvação, o descendente não era Isaac, não era Jacó, o descendente era Cristo. O descendente de Abraão era Cristo. E veio também através de Raabe. Olha só, meu irmão, que coisa poderosa. Como não dizer que Raabe creu? E a Bíblia confirma aqui. E se não me engano, ela está também na galeria dos heróis da fé lá de Hebreus. Irmãos, olha só que tremendo. Nós precisamos ter atitude na nossa fé. E a atitude, ela vem pela obediência à palavra de Deus. Então podemos traduzir também esse texto como a fé sem a obediência. Ela é morta. A fé sem cumprir aquilo que a Bíblia diz, ela também é morta. A fé precisa estar acompanhada pela nossa atitude. Tiago também fala que os demônios creem. Tem gente que não entende isso, né? Como que os demônios creem? Os demônios creem igual a gente? Que negócio é esse? Olha, irmãos, tem demônio que crê mais do que muito mais crente. Sabia? Porque a Bíblia diz que os demônios creem. Vamos ler o versículo ali? Versículo 18. 19. Não, 19. Você crê que existe um só Deus? Se eu perguntar, vocês vão dizer? Amém, sim. Né? Muito bem. Até os demônios creem. Tem só um fator a mais aqui. E tremem. Tem muito crente que não treme diante de Deus. Tem muita gente que diz que crê, mas na hora de ter temor do Senhor, na hora de ter reverência à palavra, à lei do Senhor, não está nem aí. Não tem temor aos princípios da palavra. Quando alguém vai falar alguma coisa, vem com 5, 6 pedras dizendo, da minha vida cuido eu. Nem temor tem. Os demônios creem e tremem. Então, na realidade, quem não tem temor, quem não tem as obras da fé, é porque não tem a fé. Isso é muito importante entendermos, irmãos, porque senão nós viveremos a nossa vida inteira achando que só o fato de estarmos participando de uma igreja é suficiente para a nossa vida. Isso é importantíssimo, mas não é o suficiente. É só o primeiro passo.
Estar junto com um povo, ouvindo a palavra, aprendendo, é apenas um passo, é um dos primeiros passos. É achar uma igreja onde a gente possa ser acolhido e ali receber a palavra e ali crescer. Isso não é tudo, irmãos. Não para por aí. Precisamos entender que a fé, ela vem por obediência à palavra. A palavra precisa, irmãos, rasgar o nosso coração quando a lemos. Mas como ela vai rasgar o nosso coração se nem sequer nós a lemos? Meu Deus, irmãos, precisamos nos converter, precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa mente. Temos que parar de só, eu vou receber aquilo que o pastor falar no culto, para mim tá bom. Aquilo já é suficiente. Deus nos conserve com sabedoria e temor, para pregar sempre a verdade. Porque o dia que eu pregar uma heresia, vai muita gente atrás de mim. Porque não olha a Bíblia. Isso é uma coisa, irmãos, que eu oro, eu creio que os irmãos que pregam aqui na igreja oram. Senhor, usa a minha boca como instrumento, para não falar nada diferente daquilo que o Senhor quer falar. É o que eu oro sempre, irmãos. Eu tenho muito temor para pregar, irmãos. Já prego já há muitos anos. Quase 3 décadas que eu prego a palavra de Deus. E sempre que vou pregar eu fico nervoso. Porque é uma responsabilidade muito grande pregar a palavra de Deus. Não é como falar em público. Vou falar um assunto em público. Não é só isso. Eu vou estar sendo porta-voz de Deus. Falando a mensagem de Deus. Então tem muita gente que o dia que o pastor da sua igreja começar a pregar heresia, ele não vai nem perceber a diferença. Porque não conhece a palavra de Deus. Vira a palavra de Deus. Quando ouvimos a pregação, mas também conhecer a Bíblia Sagrada. E se houver alguma coisa em discordância com a palavra de Deus, temos que estar atentos, pelo menos para questionar, se não entendemos. Muitas vezes não questionamos porque não entendemos nada. Porque quem entende alguma coisa, aquilo gera questionamentos. Mas eu quero entender isso aqui, essa situação aqui, essa passagem. A curiosidade ela vem pelo nosso cavar. Vamos cavando para ter mais conhecimento e nosso interesse pela palavra vai aumentando. Irmãos, não existe crente sem ter contato com a palavra de Deus. Não é crente. Não é crente. Eu estou falando aqui, irmãos, de um contexto de igreja do primeiro século. Estamos falando aqui do ano 50 depois de Cristo. Os primeiros 50 anos daquele presente século, né? Chamado Era Cristã. Eu estou falando aqui, irmãos, de um momento onde o que eles tinham descritos era os profetas, eram as leis e algumas cartas de Paulo que às vezes alguém fazia uma cópia e compartilhava, ou algum escrito de Pedro, alguma coisa que muito precioso chegava na mão de alguma igreja. Era isso, irmãos, que acontecia. É isso. E tem gente que tem a cara de pau de dizer que o Antigo Testamento já passou. O que vale mesmo é o Novo Testamento. Tudo escrito de Mateus para trás não tem mais validade nenhuma. Meus irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o Deus da Bíblia, irmãos. Alguns juízos e sentenças já foram proferidos, outros estão sendo, outros serão, mas o nosso Deus é o mesmo. E precisamos, irmãos, olhar para nossas atitudes e analisarmos o quanto nós temos colocado em prática aquilo que nós temos crido, ou aquilo que nós temos professado crer. Não adianta nós acharmos que estamos crendo se não estamos colocando essa fé
em prática. Jesus fala bem lá no Evangelho, ele fala bem claro no Evangelho, que aquele homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Isso também Jesus disse lá para a samaritana, que o Senhor procura os adoradores verdadeiros, que adoram em espírito e em verdade. Estamos falando de algo espiritual, que é a fé. Estamos falando no crer. Está muito alto no tom. Estamos falando, sim, algo transformador, que é a fé, mas falando, sim, sobre aquilo que é prática, que era o cumprimento da verdade de Deus. Irmãos, a fé, eu ter fé, vai me dar a salvação? Depende. A salvação não vem por mérito meu, vem pela graça de Deus. Mas eu preciso, ela é o meio, ela é o instrumento que eu tenho para receber a salvação. É pela fé. E a obra, o que a obra é? É a consequência da minha fé. Aí você pode perguntar, tá, pastor, mas aquele ladrão da cruz lá, como é que fica a história dele? Quem começa a entender a Bíblia, começa a ter umas perguntas assim meia louca, né? Tá, e o ladrão da cruz? Ele não teve obra nenhuma. Certo? Ele nem batizado foi. E aí como é que funciona? Olha, gente, por incrível que pareça, até aquele ladrão teve obra. Qual foi a obra dele? Quando o companheiro do lado começou a debochar de Cristo, ele defendeu Jesus. Nos poucos minutos que ele teve de vida, batizado ele não conseguiu ser. Mesmo porque batismo não é critério para salvação. É sim uma demonstração de profissão. Mas até naquele momento ali que ele proferiu a fé dele, ele já colocou a fé dele em prática. Mas digamos que ele não tivesse feito aquilo. É porque não teve tempo. Cada um de nós temos tido tempo de expressar a nossa fé? Você tem tido tempo de expressar a tua fé como cristão de verdade? Você tem praticado a palavra de Deus na tua vida? Você tem levado o nome de Jesus de uma forma plausível aonde você vai? Você é uma carta viva, como o apóstolo Paulo diz. As pessoas leem em você a sua fé, ou elas se impressionam. Tu é evangélico? Meu Deus, qual é a tua igreja? Comunidade Amado Portal. Aí a pessoa já tem um grande rótulo, né? Deve ser uma igreja que não presta. Porque esse camarada que faz o que ele faz aqui no cotidiano dele é porque pega a palavra e não sei o quê, e aí a gente acaba levando na conta, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Mas a nossa vida, irmão, tem que ser uma carta. As pessoas têm que ler em nós a vida de Cristo. E a obra da fé é isso, irmãos. É nós colocarmos em prática. Então vamos tirar da nossa mente essa ideia errada, que foi roubada do contexto original bíblico, de que obra é só caridade. Obra é só dar sacolão. Então a gente fica com peso na consciência. Eu vou dar um sacolão para mim fazer as minhas obras de caridade, para eu alcançar alguns pontinhos com Deus. Né? Deus, está aqui, eu sou uma pessoa de fé. Está aqui as minhas obras. Tem um sacolão aqui para eu ficar de boa contigo. Para eu pagar, né, pelas minhas falhas através de boas ações. Isso foi corrompido, irmãos. Em especial na Idade Média, pela Igreja Romana. Foi corrompido, as pessoas pagavam pela sua salvação. Traziam ouro, bens,
Irmãos, a salvação não se paga, irmãos. Ela é de graça. Está tudo pago já. As obras não falam de pagamento de salvação. As obras falam de consequência de fé, consequência de crer, consequência de salvação. Quando eu entendo que eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi, quando eu entendo que eu preciso ser grato e demonstrar gratidão, é fazer pelos outros aquilo que Cristo fez por nós, se doar, se entregar, amar, se preocupar. Eu começo a entender o princípio bíblico das obras. Então entenda uma coisa, você não vai ser salvo por aquilo que você faz, de forma nenhuma. A salvação vem de Cristo. É dele o mérito, apenas de Cristo, não é de nós. Você pode ser a melhor pessoa aqui nessa terra. E tem muito ser humano que não crê em Deus, que é muito mais íntegro que muito crente. Não adianta você fazer boas obras, você ser honesto com os seus negócios, e você ser uma pessoa que ninguém fala mal de você, se você não crer em Cristo e entregar a sua vida a Ele. Não adianta. De igual forma, não adianta você dizer que crê em Jesus, dizer que é um crente, mas você não pratica a palavra de Deus. Não falo só de boas ações, falo de praticar a palavra, assim como Abraão praticou a palavra de Deus, assim como Raabe praticou a palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, eu preciso fazer. Se te falar uma coisa, meu irmão, se você não cumprir esse princípio da Bíblia Sagrada, é em vão você estar aqui essa noite. Não quero que você deixe de participar. É muito bom ter sua presença. Mas se você não entregar realmente sua vida a Cristo e colocar tudo que você aprendeu em prática, você vai ser apenas um frequentador de igreja. Isso não vai te garantir nenhum futuro ao lado do Senhor. Não vai te garantir a salvação. Precisamos praticar as obras da fé. Amém? E o texto fecha no versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras. Como isso é forte, irmãos. O que nos dá vida, o que nos coloca de pé, é o sopro de Deus em nós. Deus soprou em nós o Espírito. Nós temos o fôlego de vida. Quando Deus retira de nós o Espírito, nós morremos. Então, Tiago está falando, da mesma forma que o corpo sem o Espírito, ele está morto. A suposta fé, sem a obediência, sem a prática, sem a obra, sem o cumprimento daquilo que aprendeu, sem o guardar o mandamento, também está morto. Pergunta a você, meu irmão, como é que está a tua fé? Como está a tua fé na palavra de Deus em Jesus? A tua fé está viva? A tua fé está morta? A tua fé está operante? Você tem lutado nesse mundo terrível contra as ofertas do mundo, contra os manjares da Babilônia, os manjares do mundo que tem te oferecido a cada dia? Ou você tem se entregado de forma dissoluta a tudo que vem até você e não tem renunciado, negado a si mesmo? O Senhor nos chama essa noite para o arrependimento, irmãos. O Senhor nos chama essa noite para que nós clamamos a sua misericórdia, para que colocamos a nossa fé agora em ação pelas nossas obras. Quero convidar você a orar nesse momento. Inclina a sua cabeça, feche os seus olhos e clame ao Senhor.
Só você sabe como está a sua fé. Quem sabe para mim a sua fé está uma fé operante, mas só você e Deus sabem o comportamento que você tem tido. Há coisas que fogem dos olhares humanos, mas nada foge ao olhar de Deus. E Deus essa noite está te questionando. Pai, nós queremos essa noite, em nome de Jesus, orar, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos trouxe essa noite em um confronto muito grande com a nossa vida, Senhor. Com aquilo que temos feito, com a fé que o próprio Senhor nos deu. Porque até para ter fé, precisamos do Teu Espírito, Senhor. O que temos feito com aquilo que temos ouvido, Senhor. Tanto temos recebido. O que temos feito com o que temos recebido, Senhor. Se temos dado importância para aquilo que temos sido instruídos pelo Senhor. Nós oramos, Pai, e pedimos misericórdia. Nos perdoa dos nossos pecados. Limpa, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa alma. Renova o nosso espírito, Senhor. Nós queremos essa noite nos entregar totalmente a Ti, Senhor. E se há alguma hipocrisia, alguma impiedade em nós, Senhor, que o Senhor venha limpar. Confessa ao Senhor, meu irmão, os teus pecados. Confessa ao Senhor, você e Deus agora. Confessa a tua negligência. Confessa a tua fraqueza, que você não consegue resistir a determinadas tentações. Isso tem te escravizado, tem te levado a você não operar a obra da fé pela fraqueza. Reconheça a tua fraqueza agora ao Senhor. Reconheça a tua infidelidade ao Senhor. Não estamos falando aqui de dificuldades, de lutas, ou de possíveis quedas na caminhada, não. Mas de uma vida onde já não tenta mais nem lutar. Entregue às paixões, entregue aos desejos da carne. Peça perdão ao Senhor agora pela tua infidelidade com a tua esposa. Peça ao Senhor agora pela tua infidelidade com o Senhor. Peça perdão agora pelo mau uso que você faz do seu computador, te levando a um caminho de prostituição, a um caminho totalmente devasso. Peça perdão ao Senhor. Isso não é praticar a fé, isso é ir contra aquilo que você tem aprendido, ouvido, sido ministrado. Peça perdão ao Senhor, diga: renova-me, Senhor. Eu não quero mais caminhar nesses caminhos. Peça perdão pela murmuração. Você já tem aprendido quão terrível é a murmuração na vida do crente, mas continua murmurando, falando mal de pessoas. Peça perdão agora, diga: Senhor, purifica a minha língua. Assim como foi com o profeta Isaías, coloca uma brasa viva na minha boca e queima toda iniquidade, todo pecado, todo maldizer, todo suspeita mal, Senhor. Temos sido crentes maus, não temos obedecido a tua lei. Deus, clama ao Senhor, querido, clama ao Senhor, clama ao Senhor. Diga: Senhor, eu não quero mais ser a pessoa que eu tenho sido de segunda a sábado, Senhor. Eu quero ser, Senhor Deus, um exemplo, um instrumento Teu. Aonde quer que eu vá, eu quero ser um servo obediente. Deus, nos sara, Senhor, nos cura, nos renova. Meu amado, se você quiser uma oração especial, se você quiser receber imposição de mãos, você precisa de um renovo. Se você quiser vir até aqui à frente, vem aqui que alguém vai estar ministrando por você. Se tem necessidade disso, pode vir. Algum irmão estará ministrando sobre você. Mas se você não vir mesmo assim, sinta-se tocado pelo Espírito Santo. Aí no seu lugar, receba o toque do Senhor na tua vida. Receba o abraço do Senhor. O Senhor te ama. O Senhor o mundo de tal maneira, e Ele te amou também, ao ponto de entregar seu único filho para morrer por você.
A graça dele é o amor dele derramado pela humanidade. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus quer te resgatar. Jesus quer te recolher agora em seus braços e renovar a tua vida. Receba o toque, o renovo do Senhor sobre você. O Senhor não te acusa, o Senhor não te condena. O Senhor apenas te chama agora, te corrige e te chama para o caminho. O Senhor te chama para a sua presença. Receba o amor de Deus, receba a renovação de Deus, receba o toque do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos entregar esse culto ao Senhor. Aleluia. Eu sinto muito forte a unção de Deus nesse lugar, irmãos. O Senhor está agindo nesse lugar de forma poderosa, irmãos. Muitos amados estão sendo tocados pelo Senhor. Deixa o Senhor te tocar, meu irmão, nessa noite. Deixa o Senhor te lavar. Deixa o Senhor te purificar. Receba uma renovação do Espírito Santo. Receba um toque do Espírito Santo. O seu pecado veio à tona agora. O Espírito Santo te incomodou agora. Te lança aos pés do Senhor. Te humilha aos pés do Senhor e pede, renova, Senhor. Quem sabe você pense que não há mais jeito para você. Você tentou já de diversas maneiras e não consegue se firmar. E o Senhor te diz, não desista, eu estou aqui. Eu estou contigo. Eu quero te sarar nessa noite. Eu quero te renovar essa noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu poder, Senhor Deus, que é manifestado hoje em nosso meio, através do teu Espírito, da tua palavra, da tua revelação. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por termos o privilégio, Senhor Deus, de receber essa palavra que confronta com a nossa vida, Senhor, tão errada fora dos teus caminhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse culto, Senhor. Por todos os irmãos que ouviram, foram ministrados pelo Senhor. Eu peço graça, poder do Senhor sobre cada um deles, Senhor. O temor do Senhor sobre cada irmão, Senhor. Que a palavra ministrada hoje continue de forma viva, Senhor, falando em cada coração, em cada mente, Senhor. Que o teu Espírito continue trabalhando nessas mentes, nessas vidas, promovendo, Senhor Deus, uma transformação. Nós oramos, Pai, abençoamos tua igreja, Senhor. Declaramos uma semana abençoada, Senhor. Uma semana, Deus, onde o Senhor possa falar com cada membro dessa igreja, Senhor Deus, possa estar ministrando. Nós oramos e abençoamos teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Deus abençoe, irmãos. Até quarta-feira no culto.